Bem-vindos a mais um episódio do Mise en Place Podcast. Hoje estamos aqui com um casal fantástico que tem produtos incríveis. Estou aqui com o Gustavo e com a Thaís. Sejam muito bem-vindos, gente. Pedro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Para a gente é uma honra imensa estar aqui no podcast. Honra foi a minha de conhecer, ter a oportunidade de conhecer a casa de vocês. Casa de vocês não, a Coisa de Vó. É isso aí. Explica como é que surgiu a ideia da Coisa de Vó, o que vocês fazem, o que vocês almejam com aquele lugar fantástico. Legal. A nossa história começou muito com a minha avó, né? Por isso Coisa de Vó. Minha avó é uma mulher muito empreendedora, a empreendedora nata, né? A avó nata, assim. Então, ela, no meio da pandemia, virou para mim e falou, Thaís, vamos fazer bolo para vender? E aí eu animei, eu trabalhava com minha mãe, mas eu animei. Mas quando você trabalhava com sua mãe, você trabalhava de quê? Fazia o quê com a sua mãe? Minha mãe tem um salão de beleza. E aí eu ficava ali na área administrativa, ajudava ela nessas coisas, mas eu sempre soube que eu não era da área da beleza. Aí minha avó falou, vamos fazer uma coisa diferente, eu animei. E aí, no meio da pandemia, a gente foi fazer isso, foi fazer os bolos. Só que minha avó também já estava resolvida, né? Ela já tinha as coisas dela, já tinha a profissão dela, ela cresceu na vida com empreendedorismo. E ela falou, Thaís, eu não vou continuar com você não, mas se você quiser ir, eu te apoio. E aí, nossa história é muito interessante, porque fez muita diferença o fato do forno que a gente foi comprar. A gente decidiu fazer bolo em casa, e aí minha avó falou, então eu vou comprar um forno pra gente fazer os bolos. Uhum. E aí minha irmã falou assim, não, então vamos ver um forno industrial, só por curiosidade? Saímos da loja com um forno industrial. Aí quando o forno chegou em casa, não cabia em lugar nenhum. Pois é, e só para quem não sabe, a diferença de precificação do forno tradicional de casa para um forno industrial você compra uns 3, 4 fornos de casa. Não, mas interessante que foi mais ou menos o mesmo preço. Então, minha avó queria comprar um, a gente foi e comprou um industrial, só que o mesmo preço. Ah, aí ela falou, fantástico. então eu vou levar ele, né? Fica o mesmo preço, fica melhor pra você. Pedro, curioso foi isso. Nessa parte da história, né? A avó da Thaís desiste de fazer os bolos junto com ela, mas resolve apoiar, né? Uhum. Então, elas saem para procurar esse forno doméstico, um forno para colocar na casa da Selma. E aí a irmã da Thaís fala assim, eu vou junto com vocês, quero ver, deixa eu acompanhar. E aí foram Casas Bahia, né? Foram nas lojas de mercado. Mas a irmã da Thaís falou assim, vamos passar numa loja de produto de cozinha profissional só para ver? Só para ver. Né? Porque ela imaginou o que você falou. Um forno comercial deve ser 3, 4 vezes o preço de um doméstico. Uhum. Mas elas encontraram um forno de entrada que era o mesmo preço do forno que ela queria colocar. Aí a avó da Thaís falou, não, então eu vou dar este presente para você começar. Comprou o forno. E aí a história continua de uma maneira muito curiosa, porque a ideia era fazer os bolos dentro da casa da avó da Thaís. Uhum. Né? A gente começou lá dentro, nossas primeiras reuniões foram lá, os primeiros testes foram lá. Quando o forno chega, ele é um trambolho, ele é desse tamanho, não cabia em lugar nenhum da casa dela, era 220, não tinha 220 lá. Teve que mexer com a fiação, de espaço. Aquela bagunça, aquela loucura. E a Selma falou assim, olha, eu tô com uma loja que acabou de desocupar, eu empresto essa loja para vocês, só até alguém alugar ela de novo. Uhum. Então, lá tem 220, lá já tem a estrutura que vocês precisam, desce com esse forno para lá e começa. E aí começa a nossa história, né? Que loucura. A gente saiu de nada para ter um forno comercial e uma lojinha para a gente começar a fazer os nossos produtos. Foi muito legal, né? Eu acho fantástico quando a gastronomia entra na história das pessoas. E, ao meu ver, a de vocês foi na hora da compra do fogão. Acho que você pode pôr a culpa 100% na sua irmã. Uhum. Se ela não tivesse Com ido, vocês não estariam aqui hoje. Verdade. Tanto que estar naquela loja, mesmo que a gente não conseguiu arrumar ela, deixar do jeito que a gente queria, fez muita diferença. Sim. Porque as pessoas passavam na rua, época de pandemia, as pessoas faziam caminhada na rua, e aí levavam um bolo. Se a gente tivesse em casa, as pessoas não teriam visto tanto. E nem só para as pessoas, para vocês. Porque a cabeça muda. A cabeça pensa diferente. Trabalhar em casa é uma coisa, trabalhar na rua é outra. Verdade, Entendeu? verdade Então, mesmo. para vocês, eu acho que fez toda a diferença. Eu acho que talvez o caminho que vocês iam trilhar, que vocês estão trilhando até hoje, ia ser diferente do que é hoje. Certamente. Uma coisa que a gente fez, né, a gente não tinha dinheiro para construir uma loja,
Então, ela emprestou pra gente o espaço, mas ficou exatamente como estava. Uhum. A gente não mexeu em absolutamente nada. Mas, igual você disse, a cabeça muda. Muda. Então, quando a gente entrou na loja, eu e Thaís falamos assim, vamos limpar tudo. Tinha um galão de tinta no fundo do quintal, vamos pintar as paredes para ficar uma coisa assim, limpinha, novinha. Vai ter só o forno lá dentro, mas a loja tá limpa, tá bonita. Onde a gente colocar os nossos bolos, as pessoas vão perceber que é algo bem feito, que é algo que foi feito com carinho. E a loja, onde que era a loja? Era 2 ruas acima de onde é o Coisa de Vó atual, na rua Entendi. Carlos Sá, lá também no bairro, né? E foi muito curioso. Essa foi o primeiro grande aprendizado assim da nossa trajetória, que algumas pessoas vão ver isso como sorte, vão ver como Deus, como universo, né? Cada um vai ter a sua percepção dessas duas situações. Da irmã da Thaís ter ido com a gente, é aquele efeito borboleta, se ela não tivesse ido, teria mudado tudo. Exatamente. E da pessoa que alugava aquela loja, do inquilino da loja, ter entregado a loja para a Selma naquele momento. Então a loja tinha acabado de ser desocupada e ela empresta aquela loja para a gente. Os planetas se alinharam, né? Você falou de sorte, tem um grande amigo meu que fala que sorte é oportunidade com competência. Na hora que os dois se encontram, eles chamam de sorte. É isso. Porque se a oportunidade aparece na sua frente e você tem ou enxerga que tem competência de fazer aquilo ali, os dois casam, aí é a sorte que o geral fala. Perfeito. E eu acho que não foi sorte, foi capacidade e competência de vocês. É o que E a gente fala. acredita Pode falar. muito nisso, tanto que está na nossa cultura. Uma parte da nossa cultura é esteja em movimento. A gente acha que os dias de pequenos começos, eles são importantes. A gente sempre teve muito em movimento, desde o início, embora a gente não imaginou que cresceria da forma como cresceu, a gente sentou, se organizou, fez marca, fez nome, fez um Instagram. Então, a gente sempre esteve em movimento, Uhum. né? Então, quando surgiam as oportunidades, elas fizeram dar Esse certo. dia mesmo que a loja foi emprestada pra gente, a Thaís não dormiu, né? Porque a gente pegou a loja num dia, desse dia até o outro a gente passou limpando, tirando toda a sujeirinha do rejunte, lavando as paredes, lavando o chão, lavando o banheiro. A loja era um bar, né, anteriormente. Então, naturalmente, né, por ser um bar, ele já tem ali alguns pontos de gordura, alguns pontos de sujeira, a gente tirou tudo. Né? Então, desde o início, com muito esforço, e aí a sorte aparece, né? Eu acho que para quem está em movimento, a gente consegue receber a sorte. Para quem está em movimento, você está dando uma oportunidade para Deus te abençoar, né? Exatamente. É mais fácil, quando você já está fazendo uma ação, é mais fácil de continuar a ação do que sair da inércia. Né? Exato. Você já está acostumado com aquele ali, com aquele movimento e tal. Pode te levar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas você já está ali no movimento. Então, acho que isso fica mais fácil. Fácil entre aspas, né? Fica menos difícil, às vezes. Né? E é como se fosse o rio, né? Você vai contornando os obstáculos ali, mas continua fluindo. E tá indo, tá fantástico, né? É isso. E aí, a Thaís citou um pouco da nossa cultura, né? A nossa Uhum. cultura é ame as pessoas, defenda os processos e esteja em movimento. Isso a gente repete toda vez lá no Coisa de Vó. Fantástico. Primeiro lugar, ame as pessoas. É nessa ordem, né? Depois defenda os processos e, por último, esteja em movimento. Fantástico. As pessoas foram fundamentais nesse processo todo. Então, a avó da Thaís sendo aquele impulso inicial, vai Thaís, e mesmo... Pessoas que acreditam na gente nos impulsionaram, né? Isso é Muito. fantástico. Eu acho fantástico, não, é fundamental. 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 Depois veio a mãe da Thaís, depois veio meu pai, né? Veio meus irmãos que trabalham junto com a gente até hoje. A nossa sócia, a Lídia, fundamental. Então, assim, sem as pessoas isso não teria acontecido. Nossa equipe que hoje dá um show de hospitalidade, de acolhimento lá no Coisa de Vó. Não, são todos, né? Todos, desde da pessoa que recepcionou a gente, os garçons, o pessoal que fica ali, parece que tem tipo um segurança, né? Eu ali com o foninho ali, falou, ó, fulaninho de tal ali, acho que ele tá querendo isso, vai lá. Achei fantástico, fantástico. E todos jovens, isso que eu acho mais legal, assim. O astral bom, o sorriso na cara, não tem aquele tempo ruim. A pessoa não pode estar bem de cabeça ali no momento, mas ela não consegue, ela não transparece isso para os clientes, né? Ele está sempre ali atento, igual eu falei, né? Com um sorriso na cara mesmo, assim, pronto para tornar a sua experiência agradável. Porque
Porque eu acho que o que o jovem precisa hoje, ele precisa sentir que ele tem um porquê do que ele tá fazendo, né? Não pode ser simplesmente um Vai trabalho lá e faça. que o cara vai receber só o dinheiro no final do mês. Então, quando a gente conversa com os meninos, a gente fala da restauração, né? A palavra restaurante, ela vem da palavra restauração, que é o que acontece quando a pessoa come algo, uma restauração física, mas hoje muito uma restauração emocional. A pessoa está estressada, ela quer um doce, a pessoa está feliz por uma conquista, ela quer celebrar com um espumante, com vinho. Uhum. E eu falo com os meninos, gente, o que a gente está fazendo aqui é restaurar as pessoas. Exato. Às vezes elas entram tristes e saem felizes. Elas entram orgulhosas e saem ainda mais realizadas, ainda mais satisfeitas. E eu acho que isso dá para eles esse brilho no olho, né? Dá para eles um motivo pelo qual atender cada cliente com um sorriso no rosto. Não é só o objetivo final, falar, não, você tem que estar aqui para servir os outros. Não, você não tem que estar aqui para servir os outros. Você gostaria de estar aqui para poder compartilhar com os outros a felicidade? Perfeito. Porque a comida, e principalmente para nós os mineiros, é aquela coisa acolhedora. Muito. Você vai na casa do mineiro e fala, quer um cafezinho? Quer um pão de queijo? Quer um biscoitinho? Vai na casa de vó, quer um bolo? Quer uma torta? Quer uma empada? Quer um suco, um refrigerante, um café? Então, isso é muito mais nosso, eu acredito, muito mais nosso de Minas, mas tem no Brasil inteiro. E isso, sente isso lá na coisa de vó. É isso Você mesmo. sente isso lá. A gente não consegue lembrar de um momento feliz que a gente teve em família como mineiro sem ter uma comida, Sem né? ter comida. Mineiro, ele coloca comida em toda ocasião. É o centro de tudo. É a boa comida e uma bebidinha. E o mineiro é tão assim que se ele não tiver nada pra servir, ele não te chama, né? Ele não deixa você entrar, ele te recebe na porta. ou ele encomenda. É isso. Não tem nada aqui não, mas eu já tô pedindo aqui. É isso mesmo. Eu assisti o episódio, né, do café e vinho, Uhum. que ela falou que nem sempre ela tem vinho em casa, mas ela pede na hora, né? Exatamente. Nossa querida Silvia, fantástica ela. Tem que ter alguma coisa para servir. O mineiro é desse acolhimento, né? Isso eu acho que é o nosso diferencial. Até estava conversando com a Thaís. No Japão, existe uma palavra para hospitalidade que é o omotenashi, né? A forma como os japoneses se preocupam com o cliente, recebem o cliente com todo um cuidado, com toda uma tradição. Não sou nenhum especialista dessa parte, não, mas eu fiquei pensando, gente, Minas tem isso também. Uhum. A gente não é diferente, a gente não fica para trás. Se você for no interior e bater na porta de uma pessoa, o que ela vai falar? Quer entrar? Quer um café, uma água, alguma coisa? Não é? Ela nem Exatamente. te conhece, conhece. mas ela te chama para entrar, ela te serve um café, ela coloca um queijo, um doce na sua frente. Queijo. Então, mineiro cara, o ama. mineiro ele é especialista em acolhimento, em hospitalidade, e nós, enquanto negócios de gastronomia, a gente precisa levar isso para frente. Exatamente. E aí entra os nossos valores, né? Amor, tradição e cuidado. A gente, enquanto coisa de vó, tem essa responsabilidade de manter viva a tradição. O próprio nome traz esse peso pra gente, né? Coisa de vó. E eu acho que é uma das coisas mais pesadas na família são os avós. Porque é raro a gente não ter uma lembrança boa com os avós. Verdade. Minha avó fazia. Verdade. Isso daqui me lembra comida que minha avó fazia. Esse momento aqui eu lembro com a minha avó. Essa música minha avó gostava. E mais principalmente a comida, fala assim: nossa, essa comida aqui tem um gostinho da infância. Né? A gente fala, nossa, esse daqui tem um gostinho da infância. E olha a E quem responsabilidade, fazia isso? né? As nossas avós, pô. Aí você imagina você ter um negócio chamado coisa de vó, então as pessoas vão com toda essa bagagem, né? Com toda essa memória. A música tem que ser bem escolhida, o ambiente tem que ser bonito. O ambiente é fantástico lá. O ambiente é fantástico. Tem aquela área interna, aí tem a vitrine dos doces, aí tem a entrada dos... Entrada não, as saídas ali pro deck. Isso. Tem um espaço enorme ali atrás, ainda dá para fazer confrarias, receber um grupo maior de pessoas. A gente não podia ter uma casa que não tivesse planta, né? Porque vó ama planta. Então a gente tem um jardim legal nessa área aberta, a gente colocou várias plantas, justamente para a pessoa que prefere esse espaço, esse verde, né? Uhum. Na área interna, mas é aberta com a prova de chuva também, né? a prova de chuva coberta. Fantástico. Em Minas, em BH, gosta de chover uma hora ou outra, assim, às vezes chove 2, 3 vezes no mesmo dia, então vocês estão preparados para Tem que tudo estar lá. preparado para o sol, para a chuva, então é confortável, independente do clima. Fantástico.
E falando sobre Você esses está falando valores, né? dos valores, desculpa, eu te interrompi. Não, perfeito. E tradição, né? A gente vê como uma responsabilidade nossa continuar levando esse acolhimento de Minas Gerais na forma como a gente atende o cliente. O mineiro, né? Você não repara, não, chega para cá, vamos tomar um cafezinho. E ele faz de tudo para que você saia de lá muito bem recebido, né? Exato. Outro dia eu ouvi dizer que isso vem da nossa história, né? Porque Minas Gerais recebeu muita gente de fora naquela época da corrida pelo ouro Uhum. e era muito comum que os viajantes, eles chegassem do nada na casa das pessoas nos interiores, né? Eles viajavam de um ponto a outro e quando eles tinham que dormir, eles paravam na primeira casa que eles encontrassem. Então, as pessoas foram se preparando para receber esses viajantes, né? Então, elas sempre tinham alguma coisa para servir para esses viajantes e por isso o mineiro foi se tornando especialista em acolhimento, né? Eu acho que nós, enquanto negócios de gastronomia, a gente precisa levar isso muito a sério, né? Com certeza. Eu acho que é a base, né? Nossa história, nossa História, cultura, tradição. E falando dos valores lá, quais que são? amor, tradição e cuidado. E o cuidado que vocês têm? Aí o cuidado eu acho que também está intimamente ligado a isso, mas passa pelo que a gente vai produzir, né? Como que a gente vai produzir o que a gente faz. As boas práticas, elas são muito importantes num negócio de gastronomia, porque uma coisa é quando a gente faz em casa, para a nossa família, para os nossos amigos. Quando a gente se torna profissionais, quando a gente se torna um negócio, a gente precisa seguir os parâmetros legais, né? O Uhum. que a Anvisa coloca lá como norma, o que a gente sabe que garante segurança alimentar, que garante um alimento que seja nutritivo. Então, eu acho que o cuidado do Coisvó, ele começa ali na escolha do fornecedor, dos ingredientes que a gente vai usar, do processo que a gente vai usar, um pão de fermentação natural, um bolo que seja caseiro, que a gente coloca ali a cenoura, o açúcar, a farinha e bate no liquidificador igual fazia em casa, né? Uhum. Não é aquele bolo de massa pronta. Então, tudo isso eu acho que transmite o cuidado que a gente quer passar para o cliente. Eu gosto de falar que é o mise en place, que é por Perfeito. isso que a gente tem o nome do programa. Que é, se você fizer tudo direitinho, porcionar, organizar, padronizar, o resultado final é 100% garantido. E Perfeito. pelo que a gente está vendo aqui, está mais que garantido. Que bom. E o produto lá, que vocês começaram com o bolo, né? Com forno e tudo mais. E de onde que partiu para frente? Depois do bolo, o Gustavo ele sempre gostou de fazer pão. Ele fazia em casa, na faculdade ele foi em uma feira, viu o pão de fermentação natural e gostou. E aí a gente estava fazendo bolo e queríamos agregar mais coisas, né? Uhum. Aí fomos para o pão de fermentação natural e fomos estudar. Aí, com o tempo, as próprias pessoas diziam, né? Vocês estão vendendo bolo, tem que vender café. Servem um café. E O aí, mineiro então, sem cafezinho não Não, dá. não tem não jeito. dá. Você não come bolo sem tomar café. E aí, esse cuidado a gente sempre levou em todos os produtos. Então, vamos servir café. Então, vamos estudar café. Uhum. Aí, a gente conheceu o café especial, começou a servir café especial. Então, cada produto que a gente foi agregando, a gente queria o melhor. Fantástico. Hoje, a gente tem a confeitaria também. A gente faz entremesto, a gente tem técnicas francesas. Só que com aquele cuidado de vó, né? Com afeto de vó, eu e o Gu fomos criados muito perto das nossas avós. Então, a gente entendeu o cuidado, assim, por nossas avós mesmo, né? No ingrediente, em como faz, em como entrega. E essa passagem que eu tive, né, quando a Thaís me convida para entrar no negócio, eu estava na nutrição. E na faculdade de nutrição a gente fala muito sobre a qualidade do alimento, ser um alimento de verdade, né, não ser uma coisa muito industrializada, um Respeitar os ultraprocessado. insumos, né? Isso. Além da higiene, né, da manipulação correta dos alimentos. Então, quando a gente escolhe cada produto que vai entrar no Coisa de Vó, a gente faz essa pesquisa, né? Poxa, eu vou servir café. A gente não conhecia do mercado de cafés quando a gente foi colocar o primeiro café no Coisa de Vó. Então, antes de colocar, deixa eu estudar, Uhum. deixa eu pesquisar o que está disponível e o que eu posso servir para o meu cliente
que seria assim, o que a minha avó serviria para uma visita que vai na casa dela, né? Porque vó tem aquela coisa, ela guarda a louça mais bonita para quando a visita chegar colocar, eu já né? ia falar isso agora. Eu lembro que a cristaleira ali, aqueles móveis bonitos Isso. lá, aqueles pratos de louça e tal, nunca era usado, nem no Natal. Nunca. Mas chegava uma visita importante em casa, colocava Coloca na mesa. tudo. E aí da gente se arranhasse aqueles pratos lá. Nossa Senhora. Gente, dava um BO, né? Então a gente traz isso pro Coisa de Vó, sabe? Eu vou trabalhar com pão. O que eu tenho de mais legal em matéria de pão? Por que o pão de fermentação natural ele é um pão legal? A gente pesquisa isso e vê como encaixar isso no nosso serviço, né? Então a gente trabalha com pães de fermentação natural, uma fermentação longa, né? Para que o cliente ele tenha uma digestão melhor desse pão. Às vezes a pessoa come um pãozinho e sente uma azia, uma má digestão, que não vai existir no pão de fermentação natural, justamente porque ele foi fermentado por um longo período. O café especial. A gente, embora sejamos o Brasil aí um dos maiores produtores de café do mundo, a gente ainda toma um café que não é o da melhor qualidade, né? Um café que tem um amargor muito intenso, você não consegue sentir outras notas no café, tá tudo bem. Tem gente que tomou esse café a vida inteira e não quer mudar, vai seguir tomando esse café, é uma questão de gosto, mas existe um café que teve um cuidado, do pé até a xícara, como a gente costuma dizer, né? Principalmente na parte da colheita, na parte da torra. Se o agricultor não cuidar muito bem daquele pé de café, ele não vai dar café especial. Exatamente. Então, o agricultor precisa acertar no trabalho dele, aí a pessoa da torrefação que torra o café precisa tomar cuidado com a forma como ele vai torrar, e nós da cafeteria precisamos tomar cuidado com a forma que a gente vai preparar esse café. Aí, quando você tem esse café na xícara, o resultado é outro, né? A gente até trouxe aqui o nosso parceiro, o pessoal da Dupan, um abraço para o Jean, que nos atende com tanto carinho. É um café muito diferente, né, do que a gente mesmo tomava antes de começar a servir. Foi nessa pesquisa de, tipo assim, o que eu vou colocar para o meu cliente que a gente descobriu o café especial. Legal. Quando a gente experimentou, a gente falou, poxa, realmente esse, né? é diferente. Realmente vale a pena a gente apresentar isso para os nossos clientes. É interessante que a gente aprende muito disso com os nossos avós. A minha bisavó, ela moía café, ela tinha aquele moedor de mesa, ela tinha o grão, ela torrava o grão e moía. Com o tempo, as pessoas foram achando que essas práticas eram desatualizadas, criam coisas mais práticas, mais rápidas. Mais dinâmicas, né? Exatamente. Mas aí a gente estuda e vê que tem que voltar para trás, né? Tem que fazer que como a qualidade eles do produto tá naquele processo ali. Igual a gente já falou aqui, o processo ele tem que ser feito e tem que ser controlado. Né? Fazer de qualquer jeito, o resultado não vai ser legal. Perfeito. Né? E o café de mercado, ele tem uma pequena porcentagem de impurezas, né? Então, a própria vigilância sanitária permite que exista nesse café algum fragmento de madeira, algum fragmento de inseto. Não são quantidades absurdas que prejudicariam a saúde do consumidor, mas existe. No café especial, isso não pode existir. Não que vai ter, né? Mas tem essa margem de erro. Uma margem de erro, que a Anvisa exatamente. permite. No café especial não pode ter isso, senão esse defeito fica perceptível. Em vez de você ter uma nota de caramelo, uma nota de chocolate no café natural daquele café, você vai ter algum aroma indesejável. Que esse pedacinho de pau, que esse insetinho que acabou passando, trouxe para o café. Até mesmo um grão de café que não esteja tão maduro ou tão, digamos, pronto para a torra, esteja ali no meio também. Perfeito, porque a gente lembra que o café é uma fruta, né? É uma fruta. A gente toma um suco quente. Exato. E a gente, quando vai pegar uma fruta para fazer um suco, você não pega aquela manga podre. Exatamente. Você não pega manga verde para fazer um suco, ou um suco né? de laranja, que a laranja lá tá com a cor meio esquisita em volta, né? Você não vai fazer isso. Você descarta e faz com a laranja boa. Então, o café especial, ele é um café que você sabe que foi feito com a fruta boa, com a fruta selecionada. E aí a gente escuta a provocação, né? Ah, mas vó não moe café na hora, vó não usa esse café caro, né? Mas espera aí, gente, quando a avó morava lá na roça e ia fazer o café, igual a minha bisavó também, morava na roça e tinha o pezinho de café dela lá na roça, né?
Quando ela ia colher o café, você acha que ela pegava o café que estava podre? O café que estava verde e usava aquele café para beber? De forma alguma. De forma alguma. Ainda mais possível pros netos, pros filhos. Nunca. Exato. É Ela o ia pegar o melhor. grão O que melhor tivesse ali, perfeito. Né? Então, quando a gente busca o que os avós faziam num ambiente mais natural, a gente chega no que o Coisa de Vó entrega hoje, né? Que são ingredientes que toda vó reconheceria. Legal. Esse bolo, ele não tem nenhum Selo de ingrediente... qualidade da vovó. Perfeito, perfeito. Tem nenhum ingrediente que a avó não reconheceria. É cenoura, é óleo, é farinha, é açúcar, é fermento e pronto, né? Toda avó, se você mostrar a receita, ela conhece. Ah, fantástico. Aí foi do bolo para os pães, aí trocaram de casa, aí era uma loja e foram para casa que vocês estão hoje? Levou Qual um que foi a tempo, né, sequência? amor? Foi. Levou um tempo. A gente começou a fazer os bolos, depois entrou com os pães, alguns biscoitos, né? A gente até Uhum. trouxe um pacote de cookie aí. Tá bonitinho. Então, assim, a gente passou um ano fazendo essas produções para a pessoa levar para casa. Porque, como eu te falei no início, a gente não tinha loja e um ano depois a gente não tinha nenhum espaço para receber. Eu esqueci de perguntar, a Coisas de Vó tem quanto tempo? Tem 5 anos. 5 anos. Fez Então 5 vocês anos começaram agora. pouco antes da pandemia. Foi bem durante a pandemia, 2020. No meio da pandemia, sim. Quando a É. pandemia começou a pegar aqui no Brasil, a gente estava começando o trabalho, que foi em junho de 2020. E nesse primeiro ano era uma loja takeaway. A pessoa ia lá, pegava o bolo, levava para casa. E a gente foi se tornando conhecido porque nessa época da pandemia e do lockdown que teve aqui em Belo Horizonte, as pessoas caminhavam muito na rua, Entendi. passavam na nossa porta e viam alguns bolos ali. Resolviam então levar, gostavam do sabor por ser um bolo natural Uhum. e voltavam, né? A gente foi construindo a nossa clientela. No segundo ano, a gente conseguiu fazer uma pequena reforma na loja, já ficou uma coisa mais bonitinha. Ali, a gente comprou uma pequena máquina de café, parcelou de 12 vezes no cartão, e aquela parcela pra gente já era uma monstruosidade, um frio na barriga, né? Foi. Será que vai Todo dar mês, será que conta? nós vamos conseguir pelo menos o dinheiro da máquina? Porque Foi assim mesmo. a loja emprestada ali no primeiro ano, a gente vendendo um bolo por dia, 2 bolos por dia, não era um comércio, né? A gente foi construindo aos poucos. E aí a gente inclui o café, já tinha um bolinho, já tinha um biscoito, já tinha um pãozinho. A gente falou assim, pô, vamos pegar o nosso pão, fatiar, colocar um queijo, um lombo canadense, vender uma brusqueta. Legal. E aí a gente começou. Vendia brusqueta com cafezinho, com cappuccino, uma fatia de bolo. E aí começa a história da cafeteria, né? O tempo foi passando, as pessoas começaram a gostar de sentar ali para tomar café. Na pandemia, muita gente trabalhando em casa, então queria arejar um pouco, queria sair de casa. Dar a volta no quarteirão ali só pra ver a luz do dia, só pra ver a rua, digamos, igual a gente falava, né? Isso. É igual os nossos avós sentavam no interior, não tinha televisão, não tinha nada, ela sentava na porta de casa pra ver a rua. E bater papo, né? Bater É isso mesmo. E aí, as pessoas começaram a gostar daquilo, daquela convivência, de ter uma comidinha diferente para comer ali numa região que é muito residencial, Uhum. que não tem tantos comércios. A gente ficava bem escondidinho. E como foi dando certo, a gente viu a oportunidade de crescer, né? Então, eu e Thaís assumimos... O marketing de boca a boca, então, foi fantástico. Foi muito bom. Foi Graças muito ao bom. produto, né? Nós temos parcerias até hoje que surgiram dessa época, né, amor? A Duda, Eduarda Diegues, um alô para ela aí também. Hoje ela cuida do nosso Instagram, ela faz vídeos incríveis pra gente lá. Ela nos conheceu nessa época, que a gente estava lá na lojinha, pequenininhos, e o marido dela passou ali na frente, passeando com o cachorro, falou, ai, tem uma cafeteria ali. Aí contou pra ela, eles demoraram, mas foram conhecer. Conheceram e gostaram, estão com a gente até hoje. O Fantástico. Gu comenta que a gente começou com o bolso cheio de coragem. Porque a gente não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel da loja. E aí eu lembro que uma vez foi uma pessoa lá para olhar a loja para alugar. Aí a gente já começou, tomara Não, que o não coração alugue. deve ter apertado, né? cruzou os dedos, falou, não aluga, não aluga, não aluga. Mas a gente olhou a loja, eu falei com o Gu, um dia a gente vai alugar essa loja.
E aí conseguimos alugar com o tempo. Um pouco mais pra frente, a gente conseguiu fazer uma reforma grande, a gente fez um mezanino, reformou toda a loja. E aí as coisas foram crescendo. Aí chegou um ponto que a gente não cabia mais ali. Ou não, então a gente precisa ou alugar outra loja, A questão do caber é questão de produção? produção. Aumentou Porque tanto que não tinha mais espaço físico. Isso. Legal. a gente sempre teve essa ideia de produzir tudo que a gente serve. Então, o máximo de coisa que a gente consegue produzir, a gente faz. O bolo, o pão, os doces, os biscoitos, tudo a gente quer produzir. E aí, procurando loja, de repente a gente estava voltando de uma loja que a gente foi ver, meio desanimado que não gostou. Aí eu vejo uma casa com uma placa, aluga-se. Eu falei, casa Gu, é imensa. aquela casa. Ele falou, Falei, não Thaís, tem jeito, não cara. tem Essa jeito. Thaís tá ficando amor, você quer louca. mudar? Ele falou, Thaís, não tem jeito, a gente não tem condição de pagar esse aluguel. Com certeza vai ser caro. Eu falei, Gu, vamos ver. A gente tem que ligar e ver. E aí ligamos, era um aluguel alto pra gente, e a gente falou, não, vamos negociar, não vamos desistir não, vamos negociar, vai dar certo. E aí a gente tá na casa hoje, a gente fez uma boa reforma lá, e foi muito bom, a gente cresceu muito na casa. E a casa dá mais liberdade para criação e produção de vocês, né? E tem muito espaço para crescer, tem muito espaço pra gente fazer mais coisa legal no futuro, E tem né? a cara do negócio, né? Porque coisa de vó, você lembra de casa, casa da né? avó, é. Isso. Então, acho que tudo se encaixou muito bem, assim, o produto que a gente acredita com o lugar, tudo se encaixou muito pra dar E você tá certo. conversando com dois meninos meio sem juízo, né? Porque, É. igual a Thaís falou, a gente levou 4 anos para ir para essa casa, né? Começamos em junho de 2020, só agora em janeiro de 2025 que a gente inaugurou lá. Eu acho que a casa estava esperando vocês ficarem prontos para entrar nela. E tava, viu? Porque aquela casa ficou alugando um tempão, cara. Ficou esperando a gente. Foi. E a gente volta a falar aquilo que conversamos no início, né? A questão de Deus abençoar, da sorte acontecer para quem tá em movimento. Para quem tem coragem, né? Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito das coisas, o momento ideal, que as coisas vão ser fáceis. Isso não existe. Se a gente não começar, der o primeiro passo, a gente não vai chegar. E nem todos os passos vão ser para frente, né? É verdade. Verdade. Às vezes a gente tem que dar uns passos para trás para poder seguir rápido ou dar um salto maior para frente. E às vezes a gente toma decisões erradas, igual quando a gente fez a primeira grande reforma na primeira loja, nós pegamos uma linha de crédito pessoa física, com taxas de juros altíssimas. A gente nem sabia que com o nosso CNPJ a gente poderia acessar uma linha de crédito para pessoa jurídica, com uma taxa melhor, com uma carência. Só que a gente tinha muita vontade de fazer acontecer. Empolgação ali na Muito. pele, né? E assim, foi uma decisão que talvez não tenha sido a melhor, mas a gente não pode dizer que foi uma decisão errada, porque nos trouxe até aqui. Exatamente. Né? E aqui a gente esquece que a gente aprende com os nossos erros também, né? Principalmente com os erros, né? Como os erros nos lembram, assim, eu não posso fazer isso mais. E a gastronomia nada mais é do que erro e acerto. É uma alquimia ali. E nem sempre sai uma perfeição dessa. Às vezes explode. Verdade. Às vezes não cresce, né? Às vezes derrama, às vezes fica ruim. Quantos pratos vieram de erros, né? Exatamente. Olha, o champanhe. É mesmo? O champanhe era o vinho que soltou gás demais, digamos assim, e aí virou, entre aspas, mais ou menos o que é o champanhe. Aí Olha só. adaptaram alguns processos e se fez os champanhes que são feitos hoje em dia. E se não tivesse o champanhe, as celebrações não seriam como são, né? Não, de forma alguma. Então é isso, eu acho que o empreendedor, a pessoa que quer iniciar um negócio, ela precisa ter coragem de errar, né? Porque os erros fazem parte, e se a gente esperar por uma circunstância em que a gente não vai errar, a gente não vai empreender. Mas antes também tem que estudar bem, conhecer o mercado, conhecer o negócio, né? Não adianta nada, vamos supor, a sua avó falou assim, não, bolo não vai dar em nada, né? Foi. Olha onde o bolo trouxeram você. Se fosse falar, não, vó, beleza, eu vou acreditar na senhora. Não que sua avó não falou aquilo ali, mas na concepção dela, não era rentável trabalhar com bolo. Mas na cabeça de vocês, não era essa. Verdade. E eu e o Gu, a gente ama a área. Tanto que a gente casou nesse meio termo
Nossa lua de mel foi em São Paulo, capital, e todo mundo, gente, não é romântico. A gente foi para comer, para experimentar, porque a gente ama a área. Então, todo lugar que a gente vai, a gente aprende um pouco sobre comida, um pouco sobre empreender, um pouco sobre gerir. Então, mesmo sem a faculdade, a gente tem muitos processos que os restaurantes aplicam, Uhum. assim, igual o mise en place, tudo a gente faz bem adiantado. Porque a gente ama Eu e muito a Thaís área. estamos de folga, o que a gente vai fazer? A gente vai pra cafeteria, vai pra restaurante. Pô, vocês ficam vendo isso o dia inteiro, aí vocês estão de Sim. folga, vocês querem ir Sim. pra cafeteria? Sim, É. é o que a gente ama fazer. E, assim, igual a Thaís falou, embora a gente não tenha passado pela faculdade de gastronomia em si, nunca foi uma opção pra Ah, mas você é gente. formado em nutrição. E eu até abandonei a faculdade por causa do Cojivó, né? O Entendi. Cojivó começou a dar certo, aí eu estava no meio da faculdade, já tinha apresentado o TCC, e aí eu precisei escolher entre uma coisa e outra, né? Eu não consegui sustentar as duas coisas, eu larguei a faculdade porque eu queria mesmo era ter um negócio de alimentação. Tá. Como estava dando certo, eu segui. Mas, tipo assim, não é que aquela ideia de tipo assim, a faculdade não te ajuda, ou as pessoas que têm sucesso, elas não fizeram faculdade, na verdade, não. Isso é a exceção à Uhum, regra, uhum. né? Na verdade, a maioria das pessoas de sucesso, elas estudaram muito E vocês estudam até hoje, e né? Não nós sei que você não está indo na estudamos faculdade que vocês pararam incansavelmente. de estudar. Incansavelmente. A Thaís já fez diversos cursos na área de confeitaria. Cada vez que a gente vai numa cafeteria é uma visita técnica, porque a gente observa tudo. Cada vez que a gente vai num restaurante é uma visita técnica. A gente sai para jantar, além de aproveitar ali o jantar, o que o restaurante proporciona, você começa a enxergar, você sem querer observa as mesas vizinhas, vê algumas reclamações, vê alguns pratos passando, olha pro prato vizinho, ó, aquele ali deve ser bom, como é que será que deve ter feito aquilo ali? Né? Perfeito. Então a gente sempre fica de olho, né? Sim. Apesar de não estar trabalhando entre aspas, mas o nosso cérebro está lá identificando tudo que está acontecendo. E a gente tem uma biblioteca de livros da área, de gestão, de panificação, de confeitaria, todos a gente lê. A gente faz cursos específicos da área, então eu tenho cursos na área de panificação, ela tem cursos na área de confeitaria, e a gente tem como alvo fazer o curso de gastronomia, Legal. né? Porque a gente acredita que o negócio ele se estrutura à medida que você estuda, né? O trabalho duro ele é muito importante, mas você ter as técnicas, você ter o olhar, a biblioteca sensorial é muito importante. E na faculdade exatamente você experiencia tudo isso. Né? Na prática você aprende coisa pra caramba. Porque você pode pegar livro e ler também, igual na faculdade. Mas lá dentro, quando você está imerso ali, é uma questão diferente. Né? Perfeito. É a mesma coisa você querer aprender inglês comprando curso online e aprender inglês ficando alguns meses no país que fala inglês. Aham. Né? Completamente. Vai aprender, vai. Mas um vai ter uma bagagem muito maior do que o outro. E vai aprender muito mais fácil ou mais rápido do que o outro. Então, o que a gente traz é que talvez alguém que queira começar um negócio não precisa ter todo o conhecimento do mundo para iniciar. Né? Você pode iniciar com um trabalho duro, com dedicação, com atenção aos detalhes, com cuidado, com pesquisa, mas se você quer crescer, você precisa ser um bom estudioso da área, né? Porque é o estudo que vai te permitir encontrar as técnicas certas para o seu negócio crescer. E te dá até segurança, né? De acreditar em você mesmo ali. Perfeito. Então, o nosso pão, né? Se você olhar o pão que a gente começou a fazer lá em 2020, ele é completamente diferente do pão que a gente faz hoje. Porque teve muito estudo nesse meio do caminho, teve muita tecnologia que a gente foi agregando ao produto, né? Que foi melhorando a qualidade, a técnica, reduzindo custos desnecessários. Uhum. E isso também na cozinha, né? Isso também no salão, no atendimento. Atendimento é técnica. Sim, sim. Muitas pessoas acham que na nossa área, a pessoa que cozinha bem, ela já é uma cozinheira, ou a pessoa que conversa muito já é um atendente, né? Um bom garçom, mas a coisa fica melhor quando você tem técnica, né? Existem as ferramentas da a área. técnica e a prática, né? Não adianta nada você ser um puta técnico, mas na hora de pôr a mão na massa, você... Opa, peraí, será que não tem essa segurança aqui? Não sei o quê. Fica meio que...
meio perdido, né? É isso, porque a gente vê também muitas pessoas que têm a vontade de iniciar um negócio na área e a única coisa que elas trazem como justificativa para abrir o negócio é tipo assim: ah, fulano tem uma receita muito boa. Então ele vai colocar essa receita em prática e vai abrir um negócio. Mas não é só Não é, isso, não é. né? Tem muito mais coisa. Então, como a gente falou, às vezes o que acontece com a gente é uma exceção. E, na verdade, o que acontece com a maioria é que o sucesso ele vem do estudo, da dedicação, né? Mas o que a gente traz é que você precisa ser corajoso, você precisa Sim. se arriscar. Falando em coragem, eu tive coragem de experimentar umas pizzas lá outro dia. Que fantástico, até comentei. Cara, é O que você achou? uma das melhores pizzas que eu já comi em Belo Horizonte. Uau. E olha que não é que eu como todo dia, mas eu como pizza. Ficamos honrados. Nossa, aquela pizza ali, a fermentação natural, a borda altinha ali, com a crosta crocante, mas aí você vê no meio macinho, a massa foi bem aerada antes, né? Então foi sovada bastante. A qualidade do molho, com tomates de verdade, digamos assim, porque a gente vê aí algumas outras pizzarias de renome, você vê lá a lata de 5 quilos de massa de tomate, aquele trem meio duvidoso, digamos assim. Mas parece que foi colhido no quintal da casa de vó mesmo. Que legal. Parece que foi colhido ali, ralado na mão, aí feito ali a mágica da cozinha e servido. Fantástico, fantástico. Recentemente, né, a gente se uniu à Lídia, né? A Lídia que é nossa sócia. Então, eu e Thaís iniciamos o negócio, mas ao longo do caminho nós conhecemos a Lídia, que personifica a nossa cultura, né? Os nossos valores. Amor, tradição e cuidado. Ela é uma pessoa muito amorosa, muito gentil, muito generosa. E ela compartilha desses valores com a gente e ficou nos provocando, né, a pensar, a expandir a nossa mente para um movimento mais noturno, para agregar ao nosso cardápio um outro tipo de comida que atenderia a um outro público, né? E a gente ficou pensando, gente, o que nós vamos fazer, né? Mas ainda continuando no mesmo segmento de panificação. Isso, Exatamente. sem Panificação e mudar a nossa confeitaria. estrutura, sem mudar a nossa essência, o que a gente vai fazer? E aí a pizza veio assim como um flash, né? Poxa, é isso. Porque nós somos padeiros, a gente faz uma panificação artesanal e a pizza é uma massa de pão, né? Que você faz um trabalho um pouco diferente, mas é isso, gente, não muda. Então a gente trouxe uma pizza de fermentação natural, que a gente deixa ela fermentar por mais tempo, que dá esse resultado leve que você experimentou. E com o mesmo cuidado, procurando saber qual que é a tradição da pizza. Então, peraí, quando a gente fala em pizza, a gente lembra muito da Itália. Uhum. Qual que é a tradição da pizza na Itália? A gente fez uma mescla, né, entre um pouco do que a Itália entrega na pizza e um pouco do que o brasileiro gosta, né? Então, a nossa pizza ela é muito mais recheada que a da Itália, Uhum. porque a gente gosta aqui no Brasil de recheio, o de X-tudo sabor. ali. Só que aquela massa leve que o Sim. italiano preza, né? Aquela massa que é assada numa temperatura ali de 400 graus, né? Um assamento rápido, que aí dá aquela borda alveolada, aquela borda até escurinha, né? Sim, sim. Não vou falar que é queimado, mas com uma crocância e uma cor um pouquinho mais, um pouco a mais do tradicional, digamos assim. Que Perfeito. um forno a gás a gente não consegue isso. A gente olha, né, como brasileiros para aquela pizza, a gente não tá tão acostumado, a gente fala, uai, queimou a borda, né? Mas quando você come, não tem o amargor do queimado. Não tem. Porque é uma caramelização perfeita que Uhum. acontece ali no forno, né? E aí, como você disse, a gente busca ingredientes que transmitam para o cliente esse cuidado, né? Cuidado com a escolha do tomate. Então, a gente usa um tomate que tem uma acidez menor, ele é um pouco mais doce do que os outros tomates. O queijo precisa ser um queijo bom, um queijo saboroso. Nossa, aquela é de brie que tinha com geleia? Geleia de Nossa, bom frutas demais, vermelhas, boa demais. parma, brie e rúcula, né? Bom demais. Eu moro aqui no Centro-Sul, dá vontade de atravessar a cidade todo dia só pra ir lá comer uma pizza dessa. Uai, vamos lá, liga pra gente, a gente atravessa pra você, tá tudo certo. E a ideia da pizza tem pouco tempo que vocês começaram com ela? É muito recente, a gente fez pizza pela primeira vez em junho.
E aí a gente começou Mas então acertou realmente. quase que de primeira, viu? Que bom! E a gente precisa até agradecer o nosso padeiro, né? O Gabriel, ele é um artesão da padaria. E quando a gente falou assim, ó, a gente quer fazer pizza, ele falou, não, eu já trabalhei com pizza, você deixa comigo. E aí a gente conversou com ele como que a gente queria essa pizza, né? Ó, a gente quer trazer uma tradição, essa base italiana para pizza, a gente quer trabalhar com uns recheios diferentes, então a gente foi trabalhando juntos e criou essa pizza, né? Com a experiência dele foi muito rápido. Gabriel, você arrasa, viu, cara? Eu sempre te falo isso. Aqui, ver reconhecimento dos patrões com funcionário é fantástico. E dá para ver, lá você consegue enxergar também o inverso. Tanto eles com vocês e vocês com eles. Isso é fantástico. Isso, digamos que você não vê com facilidade hoje em dia. Eu tenho muito orgulho da nossa equipe, todos eles, o pessoal do atendimento que é tão caloroso, o pessoal da cozinha que é tão cuidadoso, os meninos da produção, né, que mandam bem demais lá nos pães, nas sobremesas. A gente acaba sendo contraintuitivo, né, porque nós trabalhamos num mercado que tem muito giro, Uhum. né, as equipes não param no mercado da gastronomia, são funcionários, às vezes, cansados, estressados. E lá no Coisa de Vó, se a gente fala que a gente ama as pessoas, que é a primeira parte da nossa cultura, isso não pode estar só na parede, isso não pode estar só na camisa. Isso precisa ser um exercício diário. É uma ação, né? É Isso é uma, uma ação. é uma ação diária. Então, os meninos, eles têm a sala dos funcionários, com lugar para eles deitarem durante o intervalo deles. Tem vaga lá? Vambora, toda hora, pra você toda hora, vamos lá. A gente acredita muito, assim, que as pessoas é o melhor do que a gente tem. Tanto que a gente tem uma equipe muito jovem, a gente se propõe a treinar. E dá para ver no olhar deles que eles estão ali porque querem estar ali, não porque precisam, entre aspas, mas é porque realmente eles querem estar ali. Eles querem fazer parte disso. Então, tipo, é como se estivesse acompanhando vocês lado a lado. Não sendo puxados ou empurrados, mas de lado a lado. Isso igual eu falei, é raro de se ver. É raro de se ver. A gente fica feliz. E na nova cozinha não pode existir aquela tirania que a gente vê nos filmes, né? Que a gente vê nas séries, daquele chefe que é irreverente, que é bravo com os funcionários, né? Hoje em dia a gente precisa cuidar das pessoas, Uhum. porque o mundo, de uma maneira geral, já é muito estressante. Então, se o profissional vier trabalhar e encontrar no ambiente de trabalho um lugar ainda mais estressante, ele não vai ficar. Não vai ficar. Ninguém quer trabalhar em condições ruins atualmente. Então, a cozinha hoje precisa ser um ambiente Tá de paz. difícil achar quem quer trabalhar. Pois é, né? Então a gente precisa cuidar para que o ambiente seja um ambiente pacífico, organizado, para que o funcionário seja bem remunerado dentro das condições de cada negócio, né? Que ele sinta que ele é alguém relevante ali dentro. Que o trabalho dele faz diferença no final da história, né? Porque não adianta nada você chegar e falar assim, que você vai servir esse copo de água. Tá. Mas por que eu vou servir esse copo de água? Não, você vai servir esse copo de água aqui, que dentro dele vai ter uma água especial, assim assado, e vai fazer com que o cliente vai saborear melhor o alimento. Aí foi, o meu trabalho tem o objetivo de permitir uma apreciação melhor do cliente do produto com que eu trabalho. Acabou. O cara vai fazer aquilo ali perfeitamente. Se você falar para ele, não, vai lá e serve esse copo de água, cara, Tem que ter trabalho mecânico, propósito, né? ninguém é feliz fazendo isso. Né? E lá a gente tem toda semana uma hora de aula. Assim, toda sexta a gente dá uma hora de aula. Então a gente fala sobre técnica, a gente fala sobre vida pessoal, fala sobre vida profissional. E é muito legal que os meninos são muito engajados, assim. Aí no sábado a gente faz meia hora de debate. Legal. Então a gente discute o que a gente aprendeu na aula e como a gente consegue pôr isso em prática. Então, eu e o Gu, assim, como empreendedores, essa é a parte que a gente ama, assim. Eu achava que vocês mandavam bem só na comida, mas vocês mandam bem em tudo, pô. Que isso, que isso. A A gente gente tá gosta, aprendendo, né? E isso é o ponto, quando a gente estava falando de estudo, né? A gente não pode se sentir satisfeitos com o que a gente já entrega. O mercado nos cobra esse movimento e por isso está na nossa cultura, esteja em movimento. E se eu quero que os funcionários sigam essa cultura, eu preciso ser o primeiro a seguir, né? Então, eu e a Thaís, a gente sempre está buscando o que está errado, o que pode ser melhor, o que a gente precisa evoluir aqui dentro.
O que eu posso entregar de melhor para o meu funcionário, né? E a gente é muito aberto com eles. Gente, olha, isso aqui ainda não tá tão legal, eu reconheço, mas a gente quer fazer por vocês. Tá no caminho, né? Continua desenvolvendo. Isso, tá no caminho. E aí os meninos compram a ideia, porque eles entendem que eles fazem parte de um time que tá jogando por um resultado que, quando a gente atingir esse resultado, vai ser pro time. Todo mundo ganha. Né? Não vai ser aquela coisa que, se a gente atingiu, eles até brincam assim, né? Tem empresa que, se a gente trabalhar duro e atingir o resultado, o dono troca de carro no final do ano, né? Aí o cara não vai trabalhar motivado. Não vai. O cara não vai trabalhar motivado, mas se ele sentir que, se ele trabalhar duro, que se ele se esforçar no final do ano, todo mundo vai ganhar alguma coisa, todo mundo vai sentir o efeito do trabalho, aí eles vão lá felizes, eles vão se entregar, mesmo que eles não estejam num dia legal, eles vão dar o seu melhor. E é isso que a gente sente no Coisa de Vó, né? Os meninos lá são muito engajados e a gente só tem a agradecer a essa equipe maravilhosa. Fantástico. E onde que a gente acha Coisas de Vó? O Coisa de Vó tá lá no Santa Amélia, na rua Inácio Murta, 464. Vocês podem seguir a gente pelo Instagram, que hoje é o nosso principal meio de comunicação, Coisa de Vó BH. E Vai tem aparecer telefone ou gente Instagram? Tem contato de tudo lá? Lá tem todos os contatos, mas o telefone é o 31 98650 0903. Fantástico. Além todos esses produtos aqui que vocês trouxeram pra gente, tem mais e a pizza, vocês têm algum plano pro futuro, alguma coisa que vocês podem falar também? Às vezes é um segredo aí, ou uma ideia de desenvolvimento? Cara, para hoje o que a gente tem é melhorar o trabalho que a gente faz lá, né, dia a dia. Amanhã a gente queria poder estar mais pertinho de vocês, quem sabe, né, uma unidade do Coisa de Vó um pouquinho mais distante de onde a gente está hoje, para poder espalhar mesmo os produtos do Coisa de Vó pela cidade. Eu acho que é um vislumbre que a gente tem. A Pampulha é um lugar pelo qual a gente tem muito carinho, é um patrimônio de Belo Horizonte, nós nascemos ali, nos abraçou, e a gente queria poder levar esse carinho, esse cuidado, esse amor para outras regiões também, né? Então, fantástico. Sabe? E se vocês conseguirem continuar mantendo esse padrão, cara, experiência própria, tá? Não tem nem o que falar. Eu não tenho nem uma palavra, um adjetivo para falar que, tipo assim, tá muito bom. Eu falei com vocês têm um produto muito bom, agora é só explorar o que vocês têm. Legal. Fantástico. E, Pedro, muito obrigado, né, por nos trazer aqui, por nos deixar falar um pouco do nosso trabalho. Isso aqui pra gente foi maravilhoso, Não, né? o prazer, realização de um sonho. Eu acho que o prazer tá sendo mútuo, porque quando eu cheguei lá e vi o que era, quando eu experimentei o que era, eu falei, a gente tem que, as coisas boas eu gosto de divulgar. Isso que vocês têm, cara, é fantástico. Tanto com o produto, tanto o processo que vocês estão fazendo lá na Coisa de Vó. Você imagina, para 2 meninos, né? A gente se considera ainda muito jovens, e a gente que começou dentro da casa da avó da Thaís, que dá o nome para o negócio, com muita coragem, mas com poucas pretensões. A gente não imaginava que hoje a gente estaria numa casa tão grande, com a possibilidade de vir participar de um podcast. Então, a gente estar aqui hoje, pra gente, é muito simbólico, né? A gente saiu da cozinha da casa da Selma, e hoje a gente gravando um podcast aqui, para nós é motivo de grande alegria. Obrigado. A alegria é vocês que estão dando pra gente. Tá ok? Muito obrigado, foi ótimo receber vocês, e eu quero voltar lá na casa mais várias outras vezes, para me deliciar na pizza, drink, panificação, confeitaria, fantástico. A casa tá aberta. Gente, portas abertas. muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Então, vamos encerrando mais uma conversa fantástica com esse casal maravilhoso, e voltamos semana que vem. Muito obrigado.